Apesar de ser importante recurso do trabalhador, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, também é um importante recurso financeiro utilizado pelo governo federal para obras nas áreas de habitação, saneamento básico e infraestrutura. Recentemente, a Câmara dos Deputados começou a discutir perdas em relação ao fundo, que podem impactar diretamente nesses investimentos. Para falar sobre isso, no quadro Momento da Economia de hoje, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã, o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um imenso prazer. Inicialmente, eu queria uma explicação. O FGTS, como que ele é recolhido? Quais são as regras principais? Quem tem que recolher? E ele funciona como na economia? É uma poupança? Em linhas gerais, o FGTS é um imposto pago pelos empresários, né? Todo trabalhador de carteira assinada, quando tem aí um processo de demissão sem justa causa, um determinado período, ele tem direito a essa garantia do governo até para que ele consiga novamente a ter uma retomada no mercado de trabalho, né? Acaba sendo, na verdade, como se fosse um fundo de amparo ao trabalhador, né? O trabalhador tem direito de sacar esse recurso, mas em contrapartida também é um recurso onde o governo federal ele usa para financiar programas importantes, como habitacional, mais propriamente dita hoje no programa Minha Casa Minha Vida, programas aí de infraestrutura, de saneamento básico, e o mercado vem perdendo em relação ao que se arrecada, em relação ao que se vem sacando aí desses recursos. Explicando melhor essa matemática, a pessoa é um trabalhador, ela é contratada com carteira assinada e o patrão começa a recolher o FGTS. Enquanto ela estiver empregada, esse dinheiro é depositado, geralmente aí gerido pela Caixa Econômica Federal, o dinheiro fica lá. E esse dinheiro que fica lá, o governo federal pega emprestado esse dinheiro para fazer essas obras, é isso? E futuramente ele devolve esse dinheiro quando o trabalhador for sacar o FGTS, é isso? Exatamente, é uma poupança, né? Fica lá o recurso depositado na conta do trabalhador, cada trabalhador tem uma conta vinculada ao FGTS, que o responsável aí para a manutenção dessas contas é a Caixa Econômica Federal, e aí o governo empresta esse dinheiro da Caixa Econômica Federal e investe em alguns programas pontuais. E aí, quando o trabalhador precisar sacar esse dinheiro, por algum motivo, demissão principalmente, o governo devolve esse dinheiro para o trabalhador. E com correção, inclusive. E com correção. Agora, o que está acontecendo no momento no Brasil que está gerando essas perdas do FGTS e aí influenciando, inclusive, essas obras financiadas com esse dinheiro emprestado? Nos primeiros 5 meses do ano, de janeiro a maio, o que o governo vem arrecadando e o que os trabalhadores vêm sacando do FGTS, deu mais ou menos uma diferença de 7,66 bilhões nas contas do governo. O governo previa, nesse momento, um investimento de aproximadamente 77 bilhões para financiar o programa habitacional como Minha Casa Minha Vida, uma parte para infraestrutura e saneamento básico. Então, com essa queda de arrecadação, que está em torno de 10%, inviabiliza que esse investimento seja um desses aportes. O investimento vai acabar sendo menor por conta desse risco da arrecadação, que vem sendo pressionado fortemente pela expansão do desemprego. A gente não pode esquecer que quando o trabalhador é demitido sem justa causa, o patrão tem que pagar 50% de multa sobre o valor do FGTS. Vamos imaginar lá, tem R$1.000 na conta, o patrão tem que pagar os 1.000 mais R$500 de multa, sendo que desses 500, 400 vão para o trabalhador como multa e R$100 vão para o governo federal. Mesmo com essas demissões nesses primeiros meses do ano de 2015 e com esses 10% que ficam com o governo federal, o governo está tendo perdas? O governo está tendo perda na arrecadação. E aí existem 2 grandes problemas. O governo já vinha tendo perda com a poupança, que também financia programas habitacionais, né? E aí o governo vem também tendo perda em relação ao volume que vem sendo sacado pelos trabalhadores no FGTS. E aí o índice do desemprego, a expansão do desemprego vem aumentando. Então é uma conta difícil de se equacionar, porque o governo vem tendo perda. E a estimativa, segundo aí a equipe do governo federal vem estudando, o FGTS prevê ainda uma arrecadação até o final do ano de mais ou menos 14 bilhões. Se isso acontecer, em relação a 2014, o governo teve uma perda de 24% em relação à arrecadação que vinha tendo em relação ao FGTS. Nós estamos falando do momento atual da economia brasileira. Agora,
tradicionalmente, pegando aí o mercado como um todo, o mercado de trabalho, quem não tem carteira assinada, quer dizer, o trabalhador informal, também gera prejuízo nessa conta do FGTS, porque ele não tem carteira assinada, não recebe, quer dizer, não há o depósito do fundo de garantia, o governo não pode usar esse dinheiro emprestado também. Exatamente. Aí o prejuízo acaba sendo maior. Na verdade, isso não é contabilizado na ponta, mas a gente sabe que existe um percentual que agrega ou desagrega, dependendo do ponto de vista. E nesse momento crítico em que a economia vem passando, as fontes principais que o governo tem para poder fazer investimentos, principalmente nas áreas sociais, vem sendo comprometida. Haja visto também que o trabalhador vem tendo percas salariais, né, que não consegue acompanhar aí, os índices inflacionários. Então fica uma situação muito difícil. O trabalhador hoje, quando é demitido, não tem um outro caminho a não ser sacar o FGTS, até para que ele tenha aí condições de manter por um período até voltar para o mercado de trabalho. E o governo vem tendo déficit nas contas públicas, porque a sua arrecadação, tanto de impostos como de tributos, que é ligado às situações patronais em relação ao empregado e empregador, também vem tendo queda na arrecadação, porque uma cadeia acaba puxando a outra. Então, essas quedas pressionadas pela expansão do desemprego é que vem comprometendo drasticamente os principais investimentos aí do governo federal. E fora essa medida provisória agora que pode reduzir o valor do salário para garantir o emprego, também vai reduzir o valor da arrecadação do FGTS. Mas esse assunto a gente pode tratar num outro dia, porque nosso tempo terminou aqui. Esse programa, essa MP, PPE, Programa de Proteção ao Emprego, ele até que vem ajudar o governo a equacionar esse problema de tal maneira. Por quê? Vai haver uma redução de jornada de trabalho do trabalhador, em torno de 30%. O trabalhador faz um acordo de ter uma redução de 15% do teu salário e o governo, através do Fundo de Amparo do Trabalhador, faz um aporte de 15%. É como se o trabalhador fizesse um acordo com o empregador de ter uma redução na jornada de trabalho, 30%, perde 15% da tua renda hoje e o governo aporta com mais 15%. Só que com isso evita um maior volume de saque do FGTS e evita também o governo ter mais perda na arrecadação de impostos e na arrecadação de tributos. Então, isso é uma medida que vai minorar esse impacto negativo que o governo vem tendo na arrecadação e o principal, inviabilizando investimentos nas áreas sociais. Vamos explicar isso numa próxima oportunidade. Obrigado pela presença, bom fim de semana. Eu que agradeço, é sempre um prazer.